Nós vamos começar uma série de mensagens novas que eu acho importante, tá? E o tema vai ser por onde recomeçar. Por onde recomeçar? Esse é o tema dos nossos domingos pela manhã agora, porque querendo ou não está sendo um recomeço, uma readaptação, uma nova realidade para todos nós. A igreja tem que pensar, a igreja tem que se reinventar, e assim está sendo um desafio para todos, tá? E grandes descobertas no mundo, agora falando enfim, de coisas que foram descobertas, que aconteceram, mudanças que houveram, foram resultado de uma necessidade. Houve uma necessidade e aí algo novo surgiu, algo novo aconteceu. Muitas coisas não vão voltar mais. Ao normal de antes não vai voltar. A gente vai ter que aprender a viver o novo normal. E nessa questão, nós vamos ter que recomeçar. Recomeçar muita coisa, restaurar muita coisa, consertar muita coisa, porque a palavra restauração, ela significa conserto, ela é consertar. Restaurar é consertar. Então, eu penso que esse tempo é um tempo de restauração, de recomeço, de conserto da nossa vida. E uma frase que eu tenho dito e tenho dito com muita frequência ainda, porque eu agarrei essa palavra para mim, que vai ficar tudo bem. Depois de tudo, vai ficar tudo bem. Então não é utopia o que eu tenho dito, tá? Não é ignorar as circunstâncias que estão acontecendo. Mas essa é uma decisão e é uma escolha pessoal. Porque eu não decido o que acontece comigo, mas eu decido o que eu faço com o que acontece comigo. E é nessa questão que eu entendo e eu creio que, indiferente a tudo isso, a nossa vida, ela pode lá na frente ficar bem. Porque sempre vai haver esperança, sempre vai haver uma vitória, sempre vai haver um recomeço. Para quem busca a Deus, para quem teme a Deus e para quem ama a Deus. Amém? Sempre vai haver esperança. Se você ama a Deus, se você teme a Deus, se você busca a Deus, se você ama a Ele, eu creio que há esperança para você. Eu creio que há vitórias para você, porque em Cristo a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E há recomeços. Há recomeços. Daniel, enfim, gente, José na cova, José foi lançado na cova, né? Depois foi vendido como escravo para o Egito. Daniel na cova dos leões, e Davi diante de Golias. Tudo aquilo poderia ter sido o fim, mas não. A partir daquilo houve um recomeço na trajetória da vida deles. Os tempos difíceis, gente, os tempos mais difíceis, são os tempos que a gente mais precisa de Deus. O tempo mais difícil é o tempo que a gente mais depende de Deus, sim ou não? É o tempo que a gente mais aprende a viver por fé. E é tão especial, olhando para os heróis da fé, para a palavra de Deus, a gente vê que Deus sempre age em favor dos seus. E que mesmo que aos nossos olhos, ou aos olhos deles, parecia perdido, Deus mudou muitos quadros, Deus mudou muitas situações. Por quê? Porque Deus age em favor daqueles que o amam. Amém? Deus age em favor daqueles que temem a Ele, honram a Ele, buscam a Ele. Então, não dá para confiar em nada do que dizem por aí, mas dá para confiar em Deus. Dá para confiar em Deus. Amém, gente? Não dá para confiar no dia de amanhã, humanamente falando, mas dá para confiar o nosso amanhã a Deus. Porque as promessas de Deus, gente, nenhuma delas mudou. Nada
mudou. Olha o que diz Abacuque no capítulo 3, no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, olha o que ele vai dizer, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, quer dizer, não deu, parece que vai dar, mas não dá. Os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Hoje de manhã eu estava lendo a palavra antes de sair de casa, e no último capítulo de 2 Samuel, acho que é capítulo 24, que Deus, ele dá uma tarefa árdua para Davi. Davi era o rei de Israel, e Deus diz para Davi: Davi, tu tem que escolher uma maldição, 3 meses na mão dos teus inimigos, 7 anos de fome, ou 3 dias de uma praga. E aí Davi, ele escolhe, eu creio que não pela quantidade de dias, pelo que ele diz: eu não vou depender da terra, e eu não quero depender dos meus inimigos, mas eu vou escolher a praga. Por quê? Porque a melhor coisa, mesmo num tempo difícil, é cair nas mãos do Deus vivo. Quer ver? Deixa eu achar esse texto aí. Davi teve que fazer uma escolha que não tinha uma boa opção. É 2 Samuel 24. Coloca o 14. Então disse Davi a Gade, que era o profeta: estou em grande angústia. Quer dizer, não tinha uma boa saída, mas ele escolheu: porém caiamos nas mãos do Senhor. Eu prefiro a praga, porque muitas são as suas misericórdias, mas não na mão dos homens. Nas mãos dos homens não caia eu. E aí o 15 vai dizer que Deus enviou a peste a Israel, desde a manhã do primeiro dia, até o tempo que determinou, que eram 3 dias, e morreram 70.000 homens do povo. Então houve uma grande perda, e essa perda foi por quê? Porque o povo, coloca o versículo 1, se eu não me engano, que vai dizer que Deus, olha aqui, a ira do Senhor tornou, quer dizer, já tinha acontecido, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. Não foi contra o rei, mas foi contra o povo. O povo estava em falta, daí veio a cair. Gente, eu entendo que essa pandemia está aí, ela é mundial, ela é séria. Eu digo e repito, não brinco com ela. Eu penso que a vida não pode parar, mas eu não brinco com ela. Agora, uma coisa eu digo: se isso está aí sobre o mundo, é porque o mundo está em falta com Deus. Tornou a ira do Senhor a se acender contra o seu povo. Porque o povo estava em falta com Deus. Avalie a sua vida. Você que está aqui, você que está em casa, avalie a sua vida. Será que nós não estamos em falta com Deus? E eu estava lendo uma notícia ontem, e olha, não dá para confiar, mas é do 0 hora. Quantas pessoas morreram no Rio Grande do Sul com câncer? Mais de 2.400. Aí depois vem doenças cardíacas, depois vem, se eu não me engano, o coronavírus com 500 mortes. 500 mortes.
Mas a gripe vem logo atrás com 480. E a gripe tem todos os anos. Observe bem, gripe 480. E a gente não sabe se dá para acreditar no que a mídia informa. Mas a mídia informou ontem que morreu de gripe a mesma coisa. E aí? E aí ninguém faz o mesmo barulho, gente. Então, assim como a gente, quero dizer, não tem que se cuidar no inverno, as pessoas que têm problema não tem que se cuidar só do coronavírus, tem que se cuidar de todas essas doenças. Sim ou não, gente? Então se cuide, faça a sua parte, mas vai ser devido a tudo que está sendo implantado, estabelecido aí como regra, restrição, a gente precisa recomeçar. E sabe qual é o melhor dia para recomeçar? Hoje. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. Por onde recomeçar? O melhor dia para recomeçar é hoje. É hoje. Por quê? Porque o ontem já passou e o amanhã não existe ainda. Ontem já passou. Não adianta ficar olhando para o passado. Ontem já passou, gente. O que você poderia ter feito ontem, ou fez ou não, fez. O amanhã não existe ainda. Então, qual é o melhor dia para recomeçar? É hoje. Lá em Deuteronômio 30:15, olha o que diz a palavra. Vede que proponho hoje. Quando Deus propôs para eles? Hoje. Essa palavra, ela se atualiza todos os dias. Se você abrir Deuteronômio 30:15 amanhã, você vai ver o hoje. Por quê? Porque o ontem já passou e o amanhã não existe ainda, gente. Deus diz, vê que hoje eu coloco a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, olha qual é o mandamento, que ames o, sempre vai haver esperança, recomeço e vitória para quem ama a, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, observe bem, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje, também hoje, eu declaro que, certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Por quê? Porque te propus a vida e a morte, a bênção e a... Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amando o Senhor. Escolhe, pois, mas de que maneira? Que maneira eu escolho? Amando o Senhor, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele. Observe bem aqui agora. Porque disso depende a tua longevidade. O que é longevidade? É viver por muitos dias. Quem ama a Deus, teme a Deus, serve a Deus, é fiel a Deus, digo sem medo de errar, só vai ser recolhido por essa pandemia, se for o tempo de Deus para a tua vida, amém? E se a gente tem essa clareza, de quem nós somos diante de Deus, e quem Deus é para nós, e se nós temos essa confiança de que nós andamos nos caminhos de Deus, nós não vamos temer, amém? Vocês estão entendendo, gente? Nós não vamos temer,
Nós vamos confiar que só vai encerrar o ciclo da nossa vida terrena se for a vontade de... Agora, realmente tem que ter medo. Quem não é fiel, quem não ama, quem não teme, quem não honra Deus. Quem naquele exercício dos últimos 2 domingos ficou negativo, amém? Ficou mais no B do que no A. O A era o cristão, o B era o morno religioso, né? Então, gente, o melhor dia da nossa vida é hoje. Não adianta ficar, porque ano passado, porque há 5 anos atrás. O melhor dia da nossa vida, ele é o hoje. E o segundo ponto, a melhor decisão da nossa vida, qual que é? Aquela que eu tomei, não é a próxima. É a decisão que você vai tomar hoje. Porque a decisão que você já tomou na vida, ela já foi uma semente que você plantou e que você em breve vai colher. O passado já está estabelecido, não tem como voltar atrás. Então a melhor decisão da minha vida é a que eu tomo hoje, é a próxima. Não é a que eu vou tomar e nem a que eu já tomei. A melhor decisão da nossa vida é a próxima. Porque o que já passou, eu plantei uma boa semente, que bom. Quem sabe o que planta, não se preocupa com o que vai colher. Eu sei que eu plantei uma coisa boa, amém, então descansa. Descansa, pode descansar. Agora, se você tomou uma decisão ruim, também não adianta. Peça graça, peça misericórdia, peça perdão a Deus. E peça para Deus te ajudar, no tempo difícil, a plantar as sementes certas. Por quê? Porque uma pessoa, num tempo difícil, costuma tomar decisões erradas. A vida, ela se reproduz, gente, tanto o bem quanto o mal. E a grande virada da vida é quando a gente, mesmo colhendo o que não gostaria, planta o que precisa ser plantado, semeia uma boa semente. Amém? A grande virada da vida é essa. É quando eu, debaixo de um mau tempo, eu faço a coisa certa. Porque o normal do ser humano é, já que está tudo errado, quer saber, eu vou me largar mesmo. Aí ele estabeleceu uma vida de maldição, uma vida de resultados ruins. A grande virada da vida é quando a gente entende que mesmo que eu esteja colhendo algo ruim por uma decisão errada que eu tomei no passado, eu plante, eu tome agora, nesse momento, mesmo em resultados ruins, eu tome a decisão certa. Porque aí eu estou consertando a minha vida. Aí eu começo, a partir de hoje, um conserto. Por isso que a melhor decisão é sempre a próxima. Porque o que passou, seja ruim ou excelente, passou. E a próxima decisão, o próximo passo, ele é o mais importante. O terceiro ponto. O que realmente importa é o que você faz hoje. O que realmente importa, gente, para a nossa vida eu estou falando, é o que você faz hoje. É hoje que a gente tem que tomar uma posição diante de Deus, diante das pessoas que a gente ama, por aquilo que a gente quer lutar e alcançar. O que realmente importa é o que nós estamos fazendo hoje. Repito, gente, eu vou ficar nesse tempo. O que passou, passou. E o amanhã não existe ainda. Tem muita gente que fica procrastinando, que nada mais é do que empurrar com a barriga, né? Fica empurrando com a barriga. Amanhã eu faço, amanhã eu decido, amanhã eu vou tomar uma decisão, mês que vem. Tem muita gente procrastinando as decisões que precisa tomar, aquilo que deve ser feito. Fica empurrando com a barriga.
Então, o que realmente importa é o que a gente faz hoje, porque hoje a gente constrói o amanhã. Que tem gente que sonha com o amanhã, mas não faz nada hoje. O dia mais importante é o hoje. É o hoje. Aquilo que eu faço hoje é o mais importante para a minha vida. E quando eu acordar amanhã, é o que eu vou fazer amanhã, porque amanhã é o meu hoje, de novo. Depois de amanhã, vai ser o meu hoje de novo. E aquilo que eu faço todos os dias é o que vai estar construindo o meu futuro. Gente, não adianta orar. Orar, tem gente que ora muito, mas que não faz nada. Assim também como eu entendo que não adianta eu fazer muito, se eu não orar também. Amém? Não adianta eu também fazer muito, se eu não orar. Para ver, lê em casa o capítulo 24 de 2 Samuel, depois que Davi escolhe aquela peste, dentre as maldições que Deus colocou diante dele, ele vai fazer uma oração a Deus, tremenda. A oração que Davi faz, depois de sofrer aquela maldição, aquela peste, a oração. Como está, como está a sua vida espiritual hoje? Como está a sua vida espiritual? Por que a vida espiritual, por que a oração, por que a comunhão com Deus ela é importante? Porque ela nos faz ver a vida de maneira diferente. Quando nós estamos em comunhão com Deus, andando com Deus, nós vemos a vida de forma diferente, nós vemos as circunstâncias de forma diferente, nós vemos as pessoas de forma diferente. Amém? Entenda isso, anote isso. Quando você está andando com Deus, em comunhão com Deus, você vê a vida de uma forma diferente. Você interpreta as coisas diferente. As circunstâncias, a mesma coisa. Você não vê humanamente, você vê espiritualmente. E também as pessoas, você não vê as pessoas humanamente, você vê além. Por isso que uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela consegue perdoar, ela consegue amar um inimigo, ela consegue orar pelos que a perseguem, porque ela vê além. Ela entende que a luta dela não é contra carne nem sangue. A luta é espiritual. Essa pandemia é espiritual. Só que, infelizmente, a gente vive num país, debaixo de um governo, que só olha humanamente. A igreja, ela não tem o respaldo que deveria ter, mas também talvez não desenvolveu o crédito que deveria ter desenvolvido, né? Porque se você falar com o brasileiro, de forma geral, ele diz que tem Deus, sim ou não? Que é filho de Deus. Brasileiro diz ou não, gente? Se falar com os governantes aí, todo mundo tem Deus, se Deus quiser. Agora vamos lá, se a gente tem tanto Deus, por que não se faz um clamor à igreja, para que a igreja nacional, território nacional, se volte para Deus, clame a Deus e busque a Deus, para Deus tirar essa peste do nosso país. Falamos em Deus, mas esquecemos que somos espirituais. Gente, nós não somos pessoas terrenas que temos experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência na terra. Amém? Nós somos seres espirituais tendo uma experiência de vida terrena. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Jesus disse, orando a Deus, né? Eles não são desse mundo como eu, desse mundo também não sou. Então nós somos de Deus.
e estamos tendo uma experiência humana. Amém, gente? O quarto ponto, as circunstâncias, elas devem nos trazer lições e nos ajudar a construir a nossa vida. As circunstâncias, tudo o que tem acontecido, devem nos trazer lições e nos ajudar a construir a nossa vida. Nós temos que aprender com tudo isso que tem acontecido. Alguma lição nós temos que tirar, gente. Não dá para viver a vida diante de tudo isso que a gente está passando e continuar o mesmo. Continuar o mesmo. Aquilo que a gente tem feito aqui, em Portão, olha, a gente está passando um rodo mesmo, assim, ó, em todos os membros aqui, ligando, alguns recebendo visitas, indo atrás. Estamos fazendo coisas que nós não faríamos se não tivesse acontecendo tudo isso. Outra coisa, gente, quando eu conheci o MBCV, em 1999, lá em Novo Hamburgo, nós não tínhamos nem a cantina, nem água tinha para comprar. Tinha que levar uma água de casa, se tu quisesse levar uma água para a igreja. Não tinha. Tinha, claro, bebedor, né? Mas não tinha uma cantina. Então a igreja, ela girava em torno do principal. O que é o principal? Buscar era o espiritual, era trazer mais pessoas para a nossa família da fé, aproximar mais pessoas de Deus. Era isso que a gente fazia. A igreja não era uma igreja de ministérios, era uma igreja de pessoas. De pessoas. Eu me lembro do meu batismo, quando eu tinha me batizado, estava saindo, eu vou chutar assim por baixo, tá? Mais de 20 pessoas que eu não conhecia direito, que eu não sabia nem o nome, vieram se alegrar comigo, dizer que eu tomei uma grande decisão, uma decisão certa na minha vida. Não me conheciam, eu não conhecia, mas ali estavam me recebendo como mais um na família. E eu não me lembro exatamente agora, mas todo membro do MBCV tem um número. E eu acho que eu sou entre o número 800 e pouco ou 900 e pouco. Quer dizer, não era pouca gente. Mas eu fui notado. E eu quero dizer, eu louvo a Deus porque tem gente tendo que trabalhar muito agora, porque outros trabalham nada, né? Mas nós estamos aí com 8 cultos. Que coisa boa. Que coisa boa. Porque ao menos a igreja está sendo aberta para nós buscar Deus. Amém? Não é para outros, não é para se encontrar, não é para isso, para aquilo. Porque muitas vezes eu penso que nós estávamos trabalhando mais e buscando a Deus de menos. E eu não estou dizendo que nós não temos que fazer alguma coisa. Mas o que a gente faz, tem que fazer sempre na direção de Deus. Amém? Então as circunstâncias devem nos trazer lições. Se eu perguntar para você, o que você está aprendendo e tirando de lição para a sua vida nesse tempo? E toda circunstância, seja na sua vida pessoal ou nessa geral, coletiva que a gente está vivendo, ou ela pode te ajudar a construir ou destruir a sua vida. Qualquer situação, qualquer trauma, qualquer desafio, qualquer dificuldade, pode te ajudar a construir ou destruir a tua vida. Quem decide o seu futuro é você, não é o coronavírus,
não é a mídia, e não é o momento que a gente está passando e vai passar, e não são as circunstâncias do seu passado. Quem decide a sua vida é você, escolhendo hoje, entendendo que a melhor decisão é a próxima que você vai tomar, e o que realmente importa é aquilo que você faz hoje, amém? Olha o que diz a palavra lá em Romanos 8:28. Sabemos que, olha o que Paulo diz aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Diga, todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. Amém, gente? Olha que texto lindo, olha que promessa linda, a promessa de Deus não mudou. Todas as coisas, Paulo diz, sabemos, confiamos, temos essa esperança, temos essa fé, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é de todos, é daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, vai ficar tudo bem. Amém? Quinto ponto, seja grato sempre, todos os dias, quando você acordar, gente, seja frio e chuvoso aquele dia, seja um dia lindo, de uma temperatura boa e ensolarado, seja grato sempre. Seja grato sempre, por quê, gente? Porque muitas perdas são ganhos na vida, e muitos ganhos são perdas. Quantas vezes a gente acha que ganhou e perdeu? E quantas vezes a gente acha que perdeu e no fim a gente ganhou? Quantas vezes, gente, isso acontece? Isso acontece com muita frequência. A gente acha que ganhou, perdeu. E acha que perdeu e ganhou. Então, indiferente ao seu momento, quando você acordar pela manhã, seja com saúde, plena saúde ou com nem tanta saúde, seja grato. Talvez você seja uma das próximas vítimas do coronavírus, seja grato a Deus, entregue a sua vida a Ele, confie nele, amém? Confie nele, gente, entrega para Ele, mas seja grato, a gratidão, ela muda a nossa percepção da vida. Comece a agradecer por uma coisa que você não suporta mais, comece a agradecer pela casa que você mora, cada vez o seu lar vai ser melhor. Comece a agradecer pelo salário que você ganha, você vai valorizar mais o seu trabalho, o seu salário mesmo. Comece a agradecer a sua família, comece a agradecer pela vida dos seus filhos, dos seus pais, comece a agradecer. A gratidão, ela muda a nossa maneira de ver. Então seja grato sempre. Por quê? Porque reclamar não vai mudar. Reclamar não vai trazer mudança, mas agradecer vai trazer uma melhora no seu mundo interior. E quando você muda, a vida ao seu redor também começa a mudar. Sexto ponto, pense a sua vida. Olha, eu acho que esse é um ponto que eu tenho falado muito esse período e esse ano. O pensar a vida, gente. Salmo 90:12. Olha o que Moisés orou nesse salmo aqui. A Deus. Ele estava passando por aquele deserto. Eu ia pesquisar, não pesquisei se esse salmo ele foi no início, no meio, no fim do período do deserto ali. Mas foi nesse período. E Moisés ora a Deus: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias.
é entender que o dia importante é hoje, a melhor decisão é a próxima, o que realmente importa é o que a gente faz agora. É isso que Moisés está orando a Deus: Senhor, nos ensina a pensar a nossa vida, nos ensina a olhar para a nossa vida da maneira certa. Gente, ninguém vai melhorar se não avaliar, rever os seus caminhos. Ninguém vai melhorar se não rever os seus caminhos. Então, 7º ponto, que está linkado com o 6º, tá? Temos que pensar a nossa vida. E pensando a nossa vida, a gente vai ver se os nossos resultados estão ruins, os processos estão errados, os caminhos estão errados. Se o destino, se o resultado está ruim, o caminho, o processo está errado. Se o resultado está ruim, gente, olha para mim aqui, alguma coisa está errada. Nós temos que encarar isso. Se o resultado está ruim, alguma coisa está errada. Olha o que diz lá em Ageu, capítulo 1, a partir do 5, versículo 5. Olha o que o Senhor diz: ora, assim diz o Senhor dos exércitos. Olha o que o Senhor diz para esse povo: considerai o vosso caminho. Tem que considerar, tem que pensar a vida, gente. Estão dando cabeçada. E não param para ver, mas por que eu estou dando tanta cabeçada? Tem alguma coisa errada. Para e pensa a vida. Lembra aquelas 7 pontos que a gente viu na quarta-feira? Foi a primeira série desse ano, na quarta, né? Lembra qual era o 2º ponto? O primeiro ponto era comece, o 2º ponto era pare. Para, gente. Esses dias eu achei que tinha uma coisa errada no pneu do meu carro. O que eu fiz com o meu carro? Continuei andando. O que eu fiz? Parei na beira da faixa, desci, fui olhar as rodas, fui olhar se não tinha um pneu furado. Alguma coisa eu vi que estava errada. E eu parei. As pessoas veem, enxergam, percebem que o resultado está ruim, mas não param para considerar o caminho. Considerai o vosso passado, ou considerai o caminho que vocês estão andando. Agora observe o que ele vai dizer aqui: vocês têm semeado muito, recolhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não mata a sede. Vocês vestem, mas não se aquecem. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso caminho. Agora olha a orientação: subam no monte, tragam madeira, construam a casa. Que casa era essa? Era o templo. Porque não havia templo mais em Israel, tinha sido destruído. E aí o Senhor, aí ele diz: dessa casa eu me alegrarei, nessa casa eu serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, mas veio ser pouco. Olha aqui, a realidade nossa esse ano, não estava todo mundo esperando um ano exponencial, um ano muito bom, sim ou não, gente? Eu estava esperando um ano assim. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando vocês levaram para casa, com um assopro eu dissipei. Por quê? Se perguntem por quê. É o que Deus está dizendo aqui. Por que será que isso aconteceu? Diz o Senhor: por causa da minha casa. Deus está respondendo aqui. Por que tanto resultado ruim? Por causa da minha casa, que permanece em ruína, e ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria
você se preocupa com a sua vida. Ok, vamos trazer para nós hoje. Mas você se preocupa com o propósito de Deus para a sua vida? Com a sua vida eu sei que você se preocupa, mas você se preocupa com o propósito de Deus para a sua vida? Responda para você. Sei que você, a maioria aqui da igreja é batalhador, é trabalhador. São pessoas que são dedicados. Olha, preguiçoso não aguenta o MBCV. Tem uns ainda aí que se escoram nos outros, né? Sentido familiar, não igreja. Não estou falando de trabalhar na igreja, estou falando que são pessoas dispostas. Mas a gente sabe que tem mulher escorada, só quer vida boa. Tem homem escorado, que eu não sei como é que aguenta. Tem filho escorado que está esperando a herança dos pais, eu acho. E assim vai, né? Mas de forma geral, assim, eu acho que a gente tem a nossa família da fé aqui é um povo trabalhador. Pela sua vida, pela sua casa, mas e pela causa de Cristo. Não vou nem dizer pela casa, né? Mas pela causa de Cristo. Por exemplo, nesse tempo, é pouca gente no culto, mas dá para convidar pessoas para vir. Marque o seu nome, o nome da pessoa, venha. Gente, a gente está restrito, mas não impedido de buscar a Deus. Amém? A gente tem limitações, mas não impedimentos. Então não coloque empecilho, não coloque desculpa. A causa de Cristo continua a mesma, que é perdoar pecados, é ensinar o povo. A causa da igreja, né, porque a igreja é o corpo de Cristo, continua a mesma. E não vai mudar. E as promessas de Deus continuam as mesmas. Amém, gente? Ninguém pode tirar a tua herança. Mas você pode deixar de desfrutar dela. Ninguém pode tirar a herança, né? Juridicamente falando, né? Eu ganhei uma herança, alguém pode tirar a minha herança? Não, né? Hã? Só se tiver dívida. Mas daí quem perdeu foi a pessoa que fez a dívida. Não é? Ninguém pode tirar a sua herança. É sua herança. Como é que a Bíblia se divide mesmo? Antigo e novo. Herança, gente, é um testamento, é uma herança para nós. Ninguém pode tirar a tua herança, aquilo que Deus preparou para você. Mas tem um texto, gente. Eu já estou encerrando, tá? O 8º é o último ponto, que é o próximo. É Jeremias, deixa eu ver se eu acho aqui. Jeremias, deixa eu ver se não é. Vamos ver se eu acho aqui. Às vezes eu acho, às vezes eu não acho. Jeremias 17:4. Não, coloca desde 1. Olha qual é o problema aqui da herança, ó. O pecado de Judá. Dos judeus, Judá, tá? Do povo de Deus aqui, resumindo. Está escrito com um ponteiro de ferro, com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e na ponta dos seus altares. Quer dizer, o pecado estava estabelecido. 2. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Deixa aqui, o que era o poste? Era realmente um poste que eles adoravam. Realmente um poste que eles adoravam. Aí está dizendo, o pecado de vocês está estabelecido. Os filhos de vocês vão se lembrar dessa cultura de vida errada que vocês levam. Versículo 3. Ó monte do campo, os teus bens
todos os teus tesouros, Deus dizendo, darei por presa, como também os teus altos, por causa da vida errada que levam, em todos os teus territórios. Deus está dizendo, vocês vão perder tudo. E assim, por causa da vida errada, por causa do pecado estabelecido, por ti mesmo te privarás da tua herança que eu te... Ninguém pode arrancar a tua herança, mas você pode perder ela, se não cuidar dela, se não valorizar ela. Deus tem uma herança para o seu povo, não é para alguns. Deus não tem filhos privilegiados. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não valoriza mais uns do que outros. Não, Deus valoriza todos iguais. Mas por que os resultados não são iguais? Porque ninguém ama a Deus igual. Ninguém teme a Deus igual. Ninguém busca a Deus igual. Ninguém serve a Deus igual. Ninguém contribui com o reino de Deus igual. Cada um escolhe. Então, para a gente recomeçar, o 8º e último ponto, a gente encerra agora. Nós temos que começar a consertar nossa vida pelo espiritual. Eu não tenho dúvida de que tudo isso que a gente está passando está nos chamando para isso, para o espiritual. Comece a recomeçar a sua vida pelo espiritual. Porque o espiritual dá equilíbrio à vida. As demais áreas da vida, gente, não equilibram. Isso há muito tempo Deus falou no meu coração. Que eu tenho que cuidar sempre da minha vida espiritual. Porque eu cuidando da espiritual, a vida espiritual nos leva a cuidar das outras áreas, mas as outras áreas da vida não levam a cuidar do espiritual. Leve isso para a sua vida, nunca se esqueça, anote, grave isso. Tua vida profissional não vai te levar para o espiritual. A tua vida familiar e os teus relacionamentos sociais, a maioria deles não vão te levar para o espiritual. Mas a vida espiritual vai te ensinar a se relacionar bem com todos. Amém? A tua vida espiritual vai fazer você servir bem no seu trabalho. A sua vida espiritual equilibra o seu ser. As outras áreas da vida não nos equilibram dessa forma. A nossa dedicação espiritual, olha aqui para mim, estou encerrando. A nossa dedicação espiritual, o nosso buscar a Deus, ele não muda somente a rotina da nossa semana. Tem muita gente que interpreta errado. O pastor quer que a gente vá mais, não sai da igreja, o pastor quer que a gente sirva um monte. Não é isso que eu estou falando. A vida espiritual, ela não deve mudar a sua rotina, a rotina das suas noites e do final de semana. Uma pessoa que tem uma vida espiritual ativa, ela transforma a vida dela. Uma pessoa que tem uma vida espiritual ativa, ela não muda a rotina das suas noites da semana e a rotina do seu final de semana. Uma pessoa com uma vida espiritual ativa transforma a vida dela. Amém? É chovendo molhado, mas para encerrar, Mateus 6:33. O que diz ali? Mas buscai primeiro. Gente, se tem uma coisa que nós temos que saber para organizar a vida, é o que é prioridade. Temos que saber o que é prioridade. E prioridade é o que vem primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua
Justiça. O que é a justiça? É a medida de Deus. E todas essas coisas que a gente precisa para a vida nos serão acrescentadas. Amém? Esse tempo está nos chamando ao espiritual. Vamos nos colocar de pé? Esse tempo está nos chamando a ter uma vida espiritual ativa. Uma vida espiritual ativa. Onde a gente possa andar com Deus todos os dias. Eu falei aqui, muitas pessoas não ouvem a Deus, mas eu penso que a vida espiritual, ela é como as demais áreas. Você tem que estar frequentemente alimentando ela, para você começar a ouvir a Deus. A primeira vez que Samuel ouviu Deus, ele entendeu que era Deus? Não, ele foi lá no profeta Eli, no sacerdote Eli, e perguntou: Eli, está me chamando? Eu não te chamei? Ele voltou a deitar, ele ouviu de novo Deus chamando ele. Samuel, Samuel. Ele voltou lá no profeta Eli, no sacerdote, desculpa. Ele disse: olha, não te chamei, Samuel. Mas o seguinte, se tu ouvir de novo uma voz te chamando, tu diga assim: Senhor, eis-me aqui. É um processo a gente começar a ouvir Deus. É um processo. A gente conseguir desenvolver bom, o brasileiro não gosta de ler, aí lê a Bíblia. É difícil, mas é possível. Amém? É possível diariamente a gente se dedicar à palavra de Deus. Não tenha pressa. Não tenha pressa. O grande problema é que a gente quer fazer tudo num dia, ou numa semana, ou num mês. Não, esse mês eu vou direto na igreja, esse mês eu vou ler 10 capítulos da Bíblia, vou orar meia hora. Não. Ative a sua vida espiritual. Comece a orar todos os dias. Todos os dias. Leia um pouquinho da palavra de Deus todos os dias. Organize a sua vida para estar na casa do Senhor. No mínimo, você que está em casa, olhe, no mínimo dos mínimos uma vez na semana. Se der 2, melhor ainda. Restaure a tua comunhão com Deus. Busque saber de Deus. Deus, qual é o teu propósito na minha vida, para a minha vida? Você é filha de Deus, Deus tem um propósito para você. E esse tempo, Deus está nos dando tempo para o espiritual. Amém? Deus está nos dando tempo para o espiritual. E não tem melhor forma, gente, de recomeçar a vida do que restaurar, consertar a nossa vida espiritual. Amém? Chega para hoje, né? Vamos orar. Você que está aqui, você que está em casa, coloque a mão no seu coração e fale com Deus nesse momento. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Obrigado, Deus, por essa palavra de esperança, essa palavra de recomeço, e essa palavra que pode nos ajudar a construir uma vida vitoriosa.
uma palavra que vem para nos dar equilíbrio na vida, e principalmente uma palavra que nos leva ao que é mais importante, que é a nossa vida contigo e a nossa vida espiritual. Eu quero abençoar todos que aqui estão, todos que ouvirão essa palavra durante esse dia, todos que nos assistiram dos seus lares. Pai, desperta os corações, Deus, em nome de Jesus, e eu peço a Ti, Espírito Santo, ajuda-nos a ativarmos a nossa vida espiritual, ajuda-nos a desenvolvermos essa comunhão contigo, a andarmos contigo, e a cada dia mais descobrirmos a Tua vontade para nós e o Teu propósito em nossas vidas, Pai. Eu abençoo a todos nessa manhã, e peço uma semana abençoada a cada um, e que o Senhor nos ajude a andar nos Teus caminhos, fazendo a Tua vontade. A cada dia, Pai, nos ajuda a Te conhecer mais, a Te amar mais, a temer mais ao Senhor, e que nós tenhamos, Paizinho, fome e sede do Senhor, da Sua presença, da Sua palavra, para que, ó Deus, nós possamos ter esse anseio no nosso coração, de buscar o Senhor todos os dias, assim como o nosso corpo tem fome, assim como a nossa alma, Senhor, busca se relacionar, Senhor, que o nosso espírito também tenha esse anseio, essa fome, essa sede, esse desejo de buscar a Ti, de conhecer a Ti, de Te amar, de Te temer, de Te honrar, de andar contigo todos os dias da nossa vida. Pai, nos ajuda a viver segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro, abençoando a todos e Te agradecendo por essa manhã abençoada, em nome de Jesus. Amém.